O jeito de trabalhar no digital mudou e nesse vídeo eu quero te mostrar uma nova possibilidade de rotina e de relação com o trabalho no digital que vai te permitir crescer aqui dentro, transformar isso num negócio duradouro e não vai te destruir no meio do caminho. Eu falo destruir porque eu sofri no digital entre 2022 e 2023 e eu vejo que hoje muita gente sofre de coisas parecidas. Eu tenho a impressão de que ficar no celular ou no YouTube Studio ou em qualquer rede social em que você trabalhe tende a te deixar muito ansioso. E eu acredito que a forma de trabalhar mudou de 2020 para cá, 2025, e ela vai privilegiar quem não fica o tempo inteiro dentro da internet e, portanto, vai ajudar você a não ficar nesse estado estressante, ansioso, em que muita gente está porque acha que precisa estar assim para dar certo na internet. Então nós vamos misturar aula prática e concreta do que você deve fazer com um pouco de filosofadas do Elton, que não é filósofo de nada, mas, enfim. Me veio à cabeça pegar um livro chamado Ideias Têm Consequências, mas eu reorganizei a minha estante e não lembro onde ele está. Porque no livro Ideias Têm Consequências, o Richard Weaver tem uma frase que me marcou muito em 2020 quando eu li, ele diz assim: a felicidade é uma conquista. A felicidade deve ser conquistada, ela não é uma coisa que você recebe de presente, entendeu? Ela não é um presente, ela é uma conquista. Eu tô lendo esse livro aqui, do Byung-Chul Han, que se chama No Enxame, Perspectivas do Digital. E eu anotei aqui o seguinte, tá? Sem demora e sem espera não há felicidade. Por quê? Porque num certo momento ele está argumentando que a vida no digital tem nos deixado mais impacientes. E ele fala assim, olha, o caçador de informação, que é a gente que vive no digital para ele, é impaciente e sem timidez. Ele espreita em vez de esperar. E a felicidade vem de esperar, de um longo olhar que se demora nas coisas. E aí eu me lembrei, quando eu li isso, do que fala o Richard Weaver, de que a felicidade deve ser conquistada, e aí eu me lembrei que conquistar algo sempre exige esforço e sofrimento. E ligando a isso que o Byung-Chul Han fala aqui, eu vejo que na internet nós temos comprado cada vez mais a ideia de conseguir as coisas sem espera, sem esforço e sem sofrimento. E eu penso que é por isso que a maioria das pessoas que eu tenho encontrado anda infeliz, mesmo estando neste lugar que pode trazer uma imensa felicidade para a nossa vida. Começando nessa filosofada, eu vou andar um pouco para uma parte prática, para você compreender de forma concreta o que eu quero dizer. Então veja, como é que funciona um trabalho no digital? Você tem que estar presente. Só dá certo aqui quem está presente. O que significa estar presente? Eu preciso ser visto por você. E na minha opinião, eu tenho que ser visto todo santo dia. Quem não é visto todo dia, não é lembrado quase nunca. Então, se você não está presente todos os dias, as pessoas não vão lembrar de você e, portanto, não vão comprar o seu produto. Se elas não comprarem o seu produto, você não vive disso, você vai ter que fazer outra coisa da tua vida, beleza? Só que, quando a gente pensa em estar presente todo dia, eu vejo que eu, pelo menos, associei isso a estar conectado o tempo inteiro. Então, para eu estar presente, eu tenho que estar conectado. Aí eu vou voltar para uma experiência que eu vivi em 2020. Eu fiquei na Itália por 9 meses e durante 96 dias eu fiquei numa casa sem internet. E eu precisava viver da internet. Eu fiz 2 lançamentos. Lançamento é coisa quase que ao vivo, sem estar ao vivo para dar o suporte para as pessoas. E eu coloquei, sei lá, uns 50, 100 alunos para dentro dos meus produtos neste período sem internet.
O que aconteceu comigo nessa época? Como eu não tinha internet, eu passava o dia fazendo coisas que não precisam de internet. Por exemplo, eu ficava lendo livro e eu ficava gravando vídeo e escrevendo texto. Então eu montava roteiro para vídeo, eu gravava vídeo, eu editava os vídeos, eu lia livro, eu fazia tudo que é offline, porque eu não tinha acesso a nada online, eu não tinha acesso nem ao Google, entendeu? Eu estava 100% offline da hora que eu acordava de manhã até a hora que eu ia dormir. Por que eu estava assim, né? Porque não podia sair na rua, era pandemia e na minha casa não tinha internet e na minha casa a parede lá na Itália é espessa desse tamanho. Eu morava numa cidadezinha de nada e por alguma razão, quando eu entrava em casa acabava o sinal do celular. Eu acho que por causa do tamanho, da largura das paredes. E o que aconteceu naquele período? Eu tive presença digital diária sem estar conectado na internet. Por quê? Porque o que eu fazia era, eu produzia todo o conteúdo offline e deixava tudo salvo no meu celular. De madrugada, dava meia-noite, 1 da manhã, eu saía, ia pra rua, pegava sinal e começava a publicar as coisas. Eu também dava umas escapadinhas durante o dia para postar uns stories de forma aleatória, né? Então, naquela época, se você postasse os stories todos de uma vez, dava errado, tinha que meio que aparecer nos stories a cada umas 2 horas. Então, de vez em quando dava uma escapadinha, quando a polícia não estava rodeando, subia um story que eu tinha feito e tchau, voltava para casa. Então, veja, em 2020 eu vivi a experiência de estar presente online sem precisar estar online. Tu entende? Eu aparecia para as pessoas, mas a minha produção de conteúdo era toda offline. Em 2021 eu voltei para o Brasil e aí eu me viciei nas telas, no celular e nas redes sociais. Uma coisa que particularmente eu considero viciante é você procurar as notificações das coisas. Então você faz um post e quer ver se alguém deu like. Você publica um vídeo, quer ver se as pessoas se inscreveram, quer ver o desempenho do vídeo, quer ver a taxa de clique. A gente é meio viciado por ficar olhando os números, pela quantificação da nossa produção. E aí o que eu percebi? Eu percebi que isso só atrapalha o trabalho. Por quê? Agora nós voltamos para a parte do que é o conteúdo. Para eu estar na internet eu tenho que produzir conteúdo. O conteúdo produzido, ele é reflexo do conteúdo que passa por 2 etapas anteriores. Então primeiro eu tenho que adquirir o conteúdo, eu abro o livro e leio, blá, 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 blá. Depois eu tenho que ficar pensando sobre isso, antes de vir falar. É por isso que, por exemplo, eu estou lendo esse livro. Então eu citei para você uma parte de 3 linhas do livro. Eu não estou tentando te explicar o que é o livro. Não dá ainda. Por que ainda não dá? Porque eu ainda preciso pensar nele. Eu só vou pensar nele depois que eu acabar ele. Eu nem acabei o livro ainda. Então, para um conteúdo aparecer para você, eu tenho que ter consumido ele e eu tenho que ter pensado nele. E esse processo de consumir ele e pensar nele pode levar dias, semanas, meses, anos. Então, existe essa parte anterior à publicação do conteúdo. Ou melhor ainda, a criação do conteúdo. Então a gente poderia dividir a produção de conteúdo em 4 etapas. Você consome, você medita, você pensa a respeito, você cria e você publica. A única parte das 4 que é online é publicação. E a publicação, ela não leva muito mais do que 10, 15 minutos. Por quê? Porque é subir um vídeo no YouTube, esperar o YouTube carregar ele, adicionar a capa, que eu crio offline, porque eu posso criar no Photoshop, adicionar o título e a descrição, que eu crio offline, eu só preciso corroborar ele com alguma ferramenta online para saber que ele está bem montado para o SEO, que é a rede de pesquisa do YouTube. Então, eu tenho que otimizar a minha descrição e o meu título para pesquisa, e só isso eu preciso fazer online. Então, o trabalho online propriamente, ele é muito curto. E aí eu venho para a minha ideia da tendência daqui para frente. Nós estamos na revolução das inteligências artificiais. Então o que está acontecendo neste momento da internet, que hoje é 10 de abril de 2025, 9h42 da manhã? Todo mundo está fascinado com a inteligência artificial e particularmente com o aspecto
de aceleração da tua capacidade criativa pela inteligência artificial. Então tem dois tipos de mensagens que eu estou vendo serem passadas sobre inteligência artificial. O primeiro é a substituição direta. Então você não faz mais nada, você bota um prompt na inteligência artificial e ela te dá o conteúdo, você publica isso. Deixa eu te falar uma coisa. Se eu posso substituir você pela inteligência artificial, eu não preciso de você. Por que diabos eu compraria alguma coisa tua se tudo o que você faz está na inteligência artificial? Eu só preciso usar a inteligência artificial. Então, para mim, esse caminho é o caminho do fracasso natural. Assim, ó, 100% das pessoas que fizerem isso fracassarão. Por quê? Porque elas estão substituindo a si mesmas. Ou seja, se tornando inúteis no processo. Eu não preciso comprar de uma pessoa que é toda produzida pela IA. Porque eu tenho acesso a IA, que é muito mais barato do que eu comprar da pessoa. Então, essa é a primeira linha que eu estou vendo. A troca pura e simples de você pela inteligência artificial. A segunda linha é a aceleração do teu processo criativo, ou seja, eu não vou me trocar pela IA, mas eu vou usar a IA para acelerar a minha aquisição de informação. Aí eu vou recorrer a uma coisa que está neste livro, que é uma coisa que eu já penso há muito tempo. Ele fala o seguinte, onde está isso? Ele fala assim, a informação se distingue do saber. O saber não está simplesmente disponível. Você não pode simplesmente encontrá-lo como uma informação. Não raramente, uma longa experiência o antecede. Ou seja, o saber, ele é consequência da maturação da informação. Não dá para você acelerar o saber. Só dá para você acelerar a aquisição de informação. Então, o que a inteligência artificial faz? Ela acelera a aquisição. Mas eu falei isso para um amigo meu esses dias. O que eu acho que as pessoas não perceberam é o meu cérebro, a minha capacidade de transformar informação em saber, não é acelerada por nenhuma máquina. É impossível, não existe máquina que acelere isso. Então não tem inteligência artificial que acelere a minha inteligência. Eu vou continuar funcionando na minha velocidade. Ou seja, a inteligência artificial acelera a aquisição de informação, mas não o saber. Agora, olha isso daqui. A informação é explícita, enquanto o saber toma frequentemente uma forma implícita. Eu vou reformular isso da forma como eu enxergo. A informação está aí, mas o saber, ele fica escondido. Não tem como eu só disponibilizar saber para você. Eu só posso te disponibilizar caminhos para o saber, mas o saber é 100% trabalho teu. E ele não está disponível. Você tem que, com esforço e sofrimento, meio que cavar o saber. E aí eu vou voltar. Olha, velho, nós vamos fazer uma ligação importante aqui. Isso aqui é muito foda, cara. Eu não sei, eu piro nessas coisas, tá? Quando nós temos essa linha de que você pode ser trocado pela IA e a outra de que a IA acelera a tua aquisição de informação. Só que isso está sendo vendido como retirada de esforço e sofrimento. Volto no começo do vídeo. A felicidade é uma conquista. E a felicidade, então, está, portanto, do outro lado do esforço e do conhecimento. Eu preciso passar pelo esforço e pelo sofrimento para chegar na felicidade. O saber também. E o saber, ele se une à felicidade de acordo com Aristóteles. A grande felicidade do homem é saber, é encontrar a verdade. Não tem nada que dá mais deleite à tua alma do que se deparar com a verdade. Só que se deparar com a verdade não é se deparar com uma informação. A verdade, ela está escondida na maturação da informação, que acontece no mundo offline. Acontece aqui, ó, na vida real, meu amigo. Não tem ChatGPT que acelere meu saber. Então, eu preciso... Lembra das 4 etapas da produção de um conteúdo, das quais 3 são offline. A aquisição de saber, ou a aquisição de informação, que inclusive pode ser online. A aquisição pode ser online. Eu faço offline porque eu leio o livro de papel, né? Então, retiro o que eu disse. A aquisição de informação até pode ser online, mas a maturação só pode ser offline. Não existe outra opção. Ela só pode ser offline porque ela acontece dentro de você. Ela não acontece em outro lugar. Tu pode entrar no Zoom e conversar com o professor, mas a maturação, ela é tua.
E ela não acontece durante a conversa, diga-se de passagem. Ela só acontece no silêncio, quando você para e fica sozinho pensando na coisa. A maturação é o que dá origem à criação do conteúdo. E é o conteúdo criado que é postado. Agora nós entramos então, de fato, na mudança que eu estou tentando te passar. Agora, vai vencer no digital quem se destacar da massa da inteligência artificial. A inteligência artificial vai ser útil para quem? Para quem não andar em nenhuma dessas duas linhas pura e simplesmente, para quem andar em uma terceira linha. Para quem olhar a inteligência artificial como os empregados da sua empresa, que operacionalizam coisas para você. Hoje, mais do que nunca, é o momento do One Person Business. Veja, eu tenho a OPB School, a escola de One Person Business. Eu te ensino a ter um negócio sozinho. O que nós estamos fazendo na nossa OPB School? Fornecendo um time de agentes que são teus funcionários. Eu não estou te fornecendo substituição do teu conhecimento. Não tem como fazer isso. Eu não estou te fornecendo pura e simplesmente aceleração de informação. Não tem por que eu te oferecer isso. O ChatGPT tá aí, tu paga a porcaria do ChatGPT, entendeu? Eu estou te oferecendo, e eu não só estou te oferecendo, estou tentando te mostrar isso. Um time de empregados operacionais, trabalho braçal. Por quê? Porque vai se destacar não quem se trocar pelo ChatGPT, mas quem ignorar a inteligência artificial na hora do saber, porque não tem como ter saber com inteligência artificial. Então você tem que usar a inteligência artificial para tudo, exceto o saber. Vai se destacar quem tiver o saber próprio, porque todo o resto vai ser genérico. Todo mundo que se troca por IA ou não está se dando, e cada vez menos pessoas vão fazer isso, o tempo de maturação para transformar informação em saber vai entrar numa massa amorfa e achatada e vai ser um monte de iguais. Quem usar a inteligência artificial só para fazer coisas operacionais e tudo mais, e pode até usar na aquisição, mas se der o tempo offline, desligado de tudo, de maturar e transformar no conhecimento próprio e original, essa pessoa vai se destacar. E essa vai crescer. E essa vai vender mais. E essa vai enriquecer no digital. Eu me usaria de exemplo, mas seria meio esquisito. Olha como eu sou foda e eu faço isso. Tu pode ver o tanto que eu tô crescendo no YouTube, tu pode ter uma ideia do tanto que eu ganho, dá para fazer essas coisas. E eu fiz uma mudança radical nos últimos meses da minha vida, que foi justamente cada dia mais eu estou menos nas redes e mais no mundo offline. E eu estou usando as redes somente para o momento de postar. Vou te dar um exemplo de movimento que eu fiz, para você entender de forma concreta. Eu não estou mais postando stories frequentes, eu postava 50 stories por dia. Agora o que eu estou fazendo? Eu criei um canal no meu Instagram. O canal ele aparece no direct. E agora eu estou usando os stories e os reels. Eu estou publicando pouquíssimo. Então é um a cada 2, 3 dias para levar as pessoas para este canal que eu chamei de refúgio. Então eu lembro a galera para o refúgio. Onde você sai do barulho e você tem uma primeira... É tipo um portal para o mundo offline, o refúgio, entendeu? Então... Tu sai daquele barulho dos reels e stories, blá, 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 blá. Tu vai para o refúgio, onde não tem mais barulho, onde eu publico uma mensagem por dia. E dali eu vou te dando caminhos, ferramentas para você ir para o mundo offline e adquirir saber. Minha opinião, portanto, vai vencer na internet hoje quem trabalhar offline na maturação da informação, ou seja, na transformação da informação em saber, e trouxer para o online este saber, que não tem como ser substituído por nenhum robô. Não tem como ser substituído nem por inteligência artificial vertical. Que não tem como ser substituído por quê? Porque ele só pode ser originado dentro de uma alma humana.
E ele só pode ser originado com esforço e sofrimento que antecedem esta coisa que é oculta, que é o saber, que ela não é exposta igual à informação. Agora sim, vamos dar um passo bem concreto para a gente chegar a uma conclusão aqui. Qual é o passo bem concreto? Você precisa reformular os teus hábitos diários e toda a tua rotina para viver o máximo possível offline na transformação de informação em saber. E você tem que fazer isso porque o online te polui de distração, te polui de informação desnecessária e acaba com a tua capacidade de se concentrar em transformar informação em saber. Então, a internet, o mundo online, ele está destruindo a tua capacidade cognitiva de transformar informação em saber. Você tem que reorganizar a sua rotina para ficar offline, para desenvolver as tuas próprias ideias. E desenvolvendo as tuas próprias ideias, você vai desenvolver o que eu vou chamar de a sua própria tese de como as coisas devem ser feitas na tua área. E aí as pessoas vão começar a comprar de você porque não haverá concorrência. Veja, isso é uma lei do marketing, tá? Tu vai ler lá as 22 leis imutáveis do marketing, o All Rise vai falar. E tá ali dentro daquele livro tá escrito assim, o resumo daquele livro é: vence quem não tem concorrência. Ou seja, tu tem que fazer tudo que for possível para se colocar numa posição sem concorrência. Por exemplo, quem é o concorrente da Apple? Não tem. A Samsung não é concorrente da Apple, entendeu? Quem é o concorrente do Google? Não tem, entende? Quem é o concorrente do YouTube? O TikTok? Não é, pô, não tem, entendeu? Você tem que conseguir, isso é o resumo da tese do All Rise no livro Posicionamento, no livro 22 Leis Imutáveis do Marketing é: se coloque numa posição onde não há concorrentes. O resumo da frase "você é seu nicho, que eu defendo piamente" é isso daí. Não tem concorrente para você, porque o nicho é você. Então não tem outra pessoa no nicho. Tu não vai botar uma pessoa dentro de você, lá ele. Só tem você. O nicho é você. Então não tem concorrente. Na minha opinião, como que isso se dá agora no estado atual das coisas na internet? Você refazendo a tua rotina para se desligar das redes, maturar as informações, ou seja, você vai intencionalmente selecionar poucas fontes bem confiáveis de informação, você vai consumir essa informação, você vai transformar ela em saber, e é este saber que vai ser vendido. E aí, este saber que você vai vender, só você tem, ninguém mais tem. Se você trocar o seu saber, pelo saber do ChatGPT, adivinha? Você é substituível assim. Assim. Porque todo mundo que tem um celular tem acesso ao ChatGPT agora. Então, não faz sentido tu ir por esse caminho. Portanto, de forma prática e final, refaça a sua rotina e coloque nela a atividade de ler, a atividade de escrever, a atividade de falar as coisas sozinho antes de falar para os outros publicamente, que eu vou chamar isso de gravar para si mesmo. E essas três atividades juntas, elas vão culminar, porque entre elas vai acontecer o tempo inteiro a atividade da meditação. Então elas vão culminar no desenvolvimento do seu saber. E aí você tem um conhecimento que só você tem, você não tem concorrente, você vence. Dito isso, você vai gostar de entrar na OPB School se você gostou deste raciocínio. Por quê? Porque é uma escola, não é um curso. Não é um curso, é uma escola. Ela tem, ou seja, tem um monte de matérias em que você vai desenvolver a sua capacidade, primeiro, de transformar informação em saber. Segundo, você vai aprender as técnicas do digital. Aí você vai aprender a fazer o lançamento, o funil, o não sei o que, todas as coisinhas que você precisa saber, você vai aprender dentro da escola. Mas você vai aprender uma coisa que ninguém está ensinando. Só eu estou ensinando isso no mercado inteiro de marketing digital, do tipo das pessoas que vendem ganhar dinheiro na internet, que é desenvolver a sua própria tese, o seu próprio nicho, o seu próprio saber. E, portanto, não ter concorrentes e conseguir vencer aqui na internet. O link está na descrição, conheça a OPB School.